Olá, meu nome é Daniel Coelho, fundador da Coelho Marketing, e hoje eu quero mostrar para você como otimizar imagens para o web e melhorar suas vendas online. A competição entre as empresas no mundo online é tão intensa que devemos ficar atentos a todos os detalhes do nosso conteúdo para atingir melhores posições nos resultados de busca. Um elemento que muitas vezes é esquecido são as imagens. Boas imagens são obrigatórias para qualquer site bem-sucedido. Elas servem para atrair e manter a atenção dos visitantes. Mas muitos empresários não percebem que elas também são um enorme reforço na geração de tráfego para o seu negócio. Diferente das redes sociais, que cada uma possui o seu padrão e cada plataforma se encarrega de otimizar as suas imagens. Quando falamos de imagens para blog ou site, você precisa seguir alguns passos importantes antes de colocar essa imagem na web. Um dos quesitos verificado pelo Google para o posicionamento do seu conteúdo nos resultados de busca é a velocidade que o site carrega, a velocidade que essa página abre. E as imagens estão diretamente ligadas com isso daí. Se você utiliza imagens grandes, de alta resolução na sua página, com certeza ela vai ficar muito mais lenta para abrir. Quando o visitante acessar aquele conteúdo, as imagens vão demorar para carregar. E se isso acontece, é muito prejudicial para o engajamento desse conteúdo. Pare e pensa, quantos segundos você espera para uma imagem carregar na internet? Quantas vezes você já abandonou um site por não ter aberto as imagens? Qual a impressão que um conteúdo passa quando apresenta imagens de baixa qualidade? 3 segundos. Isso é tudo que você tem. Se cada página, post, landing page do seu site não carregar em no máximo 3 segundos, o seu futuro cliente irá desaparecer mais rápido do que picolé no deserto. Ninguém tem esse tempo todo para ficar esperando carregar a imagem, para ficar carregando um site. Hoje em dia, o consumo de informação ele precisa ser rápido, mas não podemos esquecer, é claro, das imagens. Ela é muito importante, principalmente para chamar a atenção desse visitante e também para manter ele dentro do teu conteúdo. Conforme ele vai lendo, vai consumindo aquele material, imagens vão aparecendo, vão ilustrando esse conteúdo e vai também deixando mais atrativo e mais gostoso de ler. Se você está apavorado com toda essa informação sobre otimizar imagem para a web, não conhece ou domina os programas de edição de imagem, não se preocupe. Siga esse checklist e aprenda como otimizar imagens para a web de uma forma rápida, fácil e utilizando apenas aplicativos online e gratuitos. Na minha opinião, 4 itens são os mais importantes no momento de otimizar as imagens. Preste sempre atenção no nome, resolução, compactação e o texto alternativo. Esses são os 4 pontos principais para otimizar uma imagem. A primeira coisa é o nome. O nome é muito importante, principalmente para o Google. Como eu já falei outras vezes, o Google ele não consegue ver uma imagem, mas ele sabe ler uma imagem. E pelo nome ele já consegue tirar algumas informações. No nome do arquivo, sempre utilize a palavra-chave, principalmente se for a imagem de destaque do seu post. Utilize um nome relacionado ou com o conteúdo ou com a imagem. Evite nomes compridos, não utilize acentos e caracteres especiais. E para separar as palavras, utilize o hífen, não o underline. Hífen, sempre separe palavras no nome dos arquivos com hífen, ok? O próximo passo, que eu sempre fico atento, é a resolução da imagem, o tamanho da imagem. Nada adianta eu ter uma imagem de altíssima resolução se eu vou exibir ela somente em telas pequenas, com resolução baixa. Eu vou estar desperdiçando imagem sem necessidade nenhuma. Eu vou estar carregando aquela minha página, aumentando o número de mega, de bytes, sem necessidade nenhuma. Na parte de resolução, é sempre indicado reduzir o tamanho da imagem. Geralmente, quando a gente tira uma foto, a gente tira em alta resolução, bota na maior resolução que o celular suporta, ou faz o download de um banco de imagens, geralmente ela vem em alta resolução, imagens acima de 5.000 pixels, 6.000 pixels. E isso é totalmente desnecessário para a web. Para um arquivo impresso, tudo bem, tu vai precisar de bastante qualidade na hora de impressão, você vai ampliar muito essa imagem, mas em telas, no modo geral, não precisa de toda essa resolução. E o tamanho ideal, na verdade, é o tamanho da resolução do seu conteúdo. Se a tua página foi desenvolvida para uma resolução de 1280, não adianta nada você utilizar uma imagem acima de 1280. Então, não utilize imagens maiores que a resolução do conteúdo. Uma dica, que é o que eu utilizo no site da Coelho Marketing e para meus outros projetos também, é a resolução de 1080 por 720.
ela, na minha opinião, é uma boa relação entre tamanho de imagem, resolução e qualidade. Mesmo em full screen eu coloco as imagens em telas Full HD e mesmo assim a imagem fica com uma boa qualidade. Ela não fica toda distorcida, cheia de ruído, toda pixelada. E se tiver numa tela pequena, ela vai ficar perfeita, porque ela tem uma boa resolução. Então, na minha opinião, pelos testes que eu já fiz e venho trabalhando, essa é uma resolução com bom custo-benefício, vamos dizer assim. Ela não é uma resolução, não é Full HD, mas também não é baixa resolução, ela é um entremeio ali. Outra coisa no ajuste de imagem, que não adianta simplesmente colocar uma imagem grande no teu conteúdo e reduzir ela, simplesmente pegar ali nos cantinhos, naqueles quadradinhos e reduzir. Isso daí não vai mudar a resolução, só vai mudar a visualização. E precisa mudar a resolução. Se mudar somente a visualização, ela não altera o tamanho em bytes dessa imagem. Então, para isso, tu tem duas opções. Uma que é o resize, que é reajustar o tamanho, e outra que é o crop, que é fazer um corte na imagem. Para fazer isso, existem inúmeros programas, os mais famosos que é o Adobe Photoshop, o Adobe Illustrator, o próprio Paint consegue fazer isso, tanto ajustar o tamanho quanto fazer um crop, fazer um corte na imagem, e também existem alternativas online. Eu aconselho usar o Bfunk. É um aplicativo online, gratuito, tem a função para ajustar tamanho, fazer crop, mais um monte de efeito, e é uma ferramenta muito simples de utilizar. Na sequência eu já mostro para vocês como fazer esse processo. Depois, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é na compactação dessa imagem, para reduzir exatamente isso, para reduzir mais ainda o tamanho em bytes. Tudo bem, a gente foi lá, ajustou a resolução, mas a gente ainda consegue compactar um pouco mais. Isso está muitas vezes relacionado aos formatos dos arquivos, como GIF, JPEG e PNG. O GIF todo mundo já conhece pelas imagens animadas, ele é famoso por isso. Ele tem uma compactação até que boa, vamos dizer assim, mas ele não é ideal para grandes imagens, para imagens com qualidade. Ele é indicado para botões, ícones e, claro, as GIFs animadas. Depois a gente tem o JPG, que é um dos mais conhecidos. É o formato com a melhor compactação sem perder muita qualidade. O JPG vai ser utilizado em 95% das vezes. Você vai estar sempre utilizando o JPG porque é onde vai conseguir a melhor relação entre compactação de tamanho, né, de peso de imagem e qualidade. E depois também temos o PNG, que é um formato de alta qualidade, tem a possibilidade de fundo transparente, assim como o GIF. JPG não tem como fazer um fundo transparente. Para quem não conhece, o fundo transparente é quando tu coloca uma imagem, por exemplo, assim, ó, essa engrenagemzinha, essa ícone aqui, ele provavelmente é um PNG ou até mesmo um GIF com um fundo transparente, porque senão ele ia estar um quadrado aqui em branco, que seria o fundo dessa imagem. Mas como ele é feito daí em fundo transparente, ele fica só realmente o desenho aparecendo e o fundo ele aparece sem problema nenhum. Essa é a grande vantagem do PNG, uma das grandes vantagens é trabalhar fundo transparente. E assim, se tu precisa realmente de uma grande qualidade de imagem e não se preocupa com o tamanho, porque não é uma coisa que vai estar ali na página que o pessoal vai acessar, mas é para fazer um download, talvez, daí sem dúvida o PNG é o mais indicado, porque tu consegue uma excelente qualidade de imagem, consegue fundo transparente e com uma certa compactação. Eu dou mais uma dica, que é o TinyPNG. O TinyPNG ele é um otimizador de imagem, ele não faz resize, ele não faz crop, nada, mas ele acaba retirando algumas informações do arquivo para conseguir compactar mais ainda esse arquivo. E olha, eu sempre, todas as imagens antes de eu colocar para o site, eu passo no TinyPNG. É uma operação simples, é só arrastar a imagem ali para o aplicativo, é um aplicativo online e gratuito também, que eu na sequência eu já explico como usar. E por último, e não menos importante, o texto alternativo. Lembrando mais uma vez, o Google não sabe ver imagens, ele sabe ler imagens. Então, o texto alternativo é exatamente uma descrição daquela imagem. Tem o nome, que tu pode colocar ali, utiliza só a palavra-chave ou um nome para referenciar ali no teu conteúdo, mas o texto alternativo já é uma descrição ali, tu já pode preencher, utilizar mais palavras, pode utilizar acento e tudo mais, e é ele que o Google vai ler para entender o que é a tua imagem. É muito importante, principalmente, colocar no texto alternativo, por exemplo, a imagem de destaque, colocou já a palavra-chave, e no texto alternativo dessa imagem de destaque, também colocar a palavra-chave.
e mais a descrição da imagem, que pode explicar o que é aquela imagem, o que tu quer dizer com aquela imagem. Muitas vezes a gente acaba utilizando uma foto mais conceitual que não fica muito direto à ideia ali do texto e da imagem. Então, a gente consegue passar essa ideia para o Google, principalmente, e ele conseguir relacionar as imagens com o teu conteúdo. Tranquilo sobre isso? Lembre-se, utilize a keyword no nome do arquivo, sempre ajuste a resolução da sua imagem, aplique uma compactação, né? Escolha o formato ideal, adequado para o teu trabalho, para o formato ali para a tua imagem, passe no TinyPNG para ele ainda reduzir mais ainda. Olha, teve situações que ele chega a reduzir mais de 90% o tamanho do arquivo. É muita coisa. Depois eu já vou mostrar ali o antes e o depois, vão ver que visualmente não tem praticamente diferença nenhuma, mas no tamanho do arquivo a diferença é enorme. Por último, nunca esqueça de preencher o texto alternativo, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer um resize e um crop em imagens com o Bfunk e depois passar na compactação ali, otimizar ainda mais um pouco essa imagem. Bom, agora eu vou mostrar para você como utilizar o Bfunk para ajustar, né, mudar, alterar a resolução das imagens, para daí depois passar no TinyPNG e estar com a imagem totalmente otimizada para a gente poder utilizar no site ou no blog. Bom, aqui na página do Bfunk, bfunk.com, eu vou deixar também esses links na descrição do vídeo. Só clicar aqui em Photo Editor, ele já vai abrir o aplicativo. Ele é bem simples de utilizar. Só clicar aqui, ó, carregar a imagem do computador. Pode pegar direto também de outros locais, como Dropbox e Google Drive. Vou pegar aqui direto do meu computador. Eu já deixei preparado, né, as imagens que eu vou trabalhar, que eu vou colocar agora no meu próximo post. Então eu vou usar de exemplo exatamente essa situação. As imagens originais, depois aqui eu tenho as imagens redimensionadas, somente redimensionadas, não compactadas. Só que teve uma imagem específica que eu deixei para fazer aqui junto com você para mostrar em detalhes como é feito esse processo. Já alterei o nome e agora eu vou alterar a resolução e fazer um crop. Vamos lá em redimensionar primeiro. Aqui ele já me mostra o tamanho original dessa imagem. Tá vendo? Bem maior do que eu preciso, que é 1080 por 720. Agora 1080 por 720, eu vou mostrar aqui, ó. Se eu for simplesmente dar um crop na resolução que eu preciso de 1080 por 720, além de a imagem ser bem maior do que isso, a proporção da imagem não é a certa para esse meu tamanho. Essa imagem tem muito mais largura do que altura. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou lá em redimensionar. Se ela já estivesse na proporção, eu só botava em 1080 por 720, ela já ia fazer a escala certinho. Mas como ela tem uma proporção diferente do padrão que eu utilizo, eu vou ter que fazer uma coisinha aqui, ó. Ela tem mais largura, então eu vou pela altura, que é o meu 720. Automaticamente ele já botou 720 por 1394, que é bem maior ainda do 1080 que eu utilizo. Então eu vou dar um OK aqui, ele já redimensionou essa imagem, já mudou a resolução, diminuiu a resolução, e agora eu vou fazer um crop, tirar as partes que eu não preciso, que eu não quero, até porque é fora desse meu padrão. Eu vou ali no crop, né, e boto aqui 1080 por 720, e ele já botei a altura, mas na largura eu tenho essas diferenças. Ó, daí eu posso cortar a imagem como eu quiser. Vou usar aqui a regrinha do terço. Então, o assunto principal aqui fica num terço da imagem. É isso daqui. É só dar um aplicar e ele fez o crop certinho e agora eu tenho uma imagem na resolução que eu trabalho. Ó, 1080 por 720. Perfeito. Agora é só eu salvar para o meu computador. E aqui eu já posso colocar o nome da imagem, caso já pegou ela direto e já estava trabalhando no Bfunk. No final já pode dar um nome certo. O nome desse daqui vai ser compactar imagens, separando palavras com hífen, não com underline. Formato JPEG, porque a gente quer uma boa qualidade com uma boa compressão. Ele já dá aqui o tamanho que o arquivo vai ficar, ó, 255K. Se eu botar em PNG, ó, só para ter uma ideia, vai para 1 mega, 1.7 megas, é bastante diferença.
Então vou manter aqui o JPG. Aqui a qualidade da imagem eu geralmente deixo em 90, pode trabalhar, aconselho trabalhar entre 80 e 90. Abaixo de 80 já vai começar a ter uma perda de qualidade um pouco maior. Acima de 90 não tem necessidade, ele não vai compactar nada e tu não vai conseguir nem ver diferença. Então vou deixar aqui, vou salvar, já vou colocar no diretório certo aqui que... Otimizar imagens redimensionadas. As primeiras são as originais, que depois eu vou mostrar a diferença de tamanho dos arquivos. Redimensionadas. Vou salvar. Ok. Pronto. Não tem mais mistério. Aqui eu tenho as originais e as minhas já redimensionadas. Aqui dá para ver bastante a diferença. Ó. Essa que eu acabei de trabalhar. Lembra? Ela tinha 2.000 e pouco de resolução. Era uma imagem de 2,7 megas. Depois do redimensionamento e do crop, foi para apenas 262K. As demais imagens aqui, eu já deixei elas todas prontas para agilizar o nosso lado. Mas, como eu falei, antes de colocar isso daqui no nosso servidor, para o nosso site, para o nosso blog, tem que otimizar ainda um pouco mais. E a dica aqui é usar o TinyPNG. Vamos ali no tinypng.com, também vou deixar na descrição aqui do vídeo. É esse pandinha simpático aqui, que é o mascote deles, e não tem mistério. Só abrir aqui o arquivo, jogar aqui para dentro da página os arquivos que ele se encarrega do resto. Então lembrando, aqui só no redimensionamento deu para reduzir bastante o tamanho da imagem. Não só no tamanho escala resolução, mas como no tamanho em bytes aqui do arquivo. Agora então a gente vai pegar todas essas redimensionadas e eu vou jogar lá para o TinyPNG para ele fazer o trabalho dele. Olha só que bacana. Então ele já pegou todas as imagens e agora ele está fazendo o upload e já vai começar a fazer a compactação, a otimização ainda maior dessas imagens. Ele aceita os dois padrões, PNG e JPG. Ele tem uma boa melhora em arquivos PNG, ele baixa bastante o tamanho do arquivo, mas claro que no JPG ele vai sempre compactar ainda mais. Então é só a gente aguardar agora aqui essa parte, ó, ele já está comprimindo, ele termina de subir o arquivo e já começa a compressão. E pronto, ele terminou de fazer esses ajustes, essa última otimização das imagens. E aqui é bacana, porque ele já mostra o resultado, o tamanho que era e como ficou. Olha só, eles geralmente é a metade ou até mais. Essa daqui mesmo, ó, de 313 passou para 84K, 250 para 184 e foi ó, de 100 para 39K. Ele já dá até a média aqui que foi economizado, 52%. Né, do pacote total, e ele dá também a porcentagem que ele conseguiu compactar de cada imagem. Isso aqui varia muito da imagem, do conteúdo da imagem. Se tem muitas cores, se tem muitos detalhes, ele automaticamente vai ser uma imagem um pouco mais pesada, ele não vai conseguir compactar tanto. Agora, se for imagens com poucas cores, né, baixa coloração e sem nenhum detalhe, sem uma imagem, um fundo escuro e com algum detalhezinho colorido em um canto da imagem, ele vai conseguir compactar bastante, porque tem muita coisa ali que a gente não consegue ver a olho nu, assim, a não ser se der um zoom gigante que vai chegar ali no pixel e consegue enxergar a diferença entre pixels, mas do modo geral é isso aí. Aqui pode baixar individualmente cada imagem ou baixar direto para o Dropbox ou então fazer o download do pacote. Eu vou clicar aqui para ele fazer o download do pacote, ele já vai começar a baixar. Quando ele pega todos os arquivos, ele cria um arquivo zip, um arquivo compactado. É só a gente descompactar ele e jogar essas imagens para onde a gente está trabalhando. Isso aqui é uma coisa interessante. Notem a diferença de tamanho das originais para as otimizadas. O mesmo arquivo que antes tinha 2,7 MB, agora eu vou utilizar ele com 148K. Mesma coisa que a imagem destaque, ela tinha 3,4 MB. Depois de redimensionada, ela passou para 313K e agora otimizada ficou com 84K. A diferença é bem grande. Para ter uma ideia, olha aqui, ó. As originais, todas as imagens que eu ia utilizar, davam um total de 12,6 MB. Olha o quanto isso ia pesar
na minha página. Com certeza, se eu não tivesse feito nada, só colocado essas imagens lá na publicação, ia demorar muito mais do que 3 segundos para o meu site abrir, para essa página abrir. E se tu ver agora a última otimização, ficou com 587K. Então, tá aqui a grande diferença. Só isso daqui já é um benefício, porque dependendo do teu servidor, já vai ocupar bem menos espaço. E imagem é uma coisa que tu tá sempre botando mais imagens, atualizando post, inserindo novas imagens. A cada novo post, em média, tem 4, 5 imagens ou mais. Então, isso é uma coisa bem interessante, não só pela parte de SEO, do Google, conseguir ler essas imagens e tudo mais, também por esse lado de economia de espaço. Então, ganha no espaço, ganha na velocidade do site, ganha em ranqueamento, em SEO, só tem a ganhar. Está deixando de otimizar a imagem antes de colocar para o site, está perdendo muito. E agora, aproveitando que eu já tenho aqui todas as imagens otimizadas, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar isso lá para minha postagem e vou mostrar como é que também eu estruturo isso no WordPress. É uma dúvida que muita gente me pergunta, então vou aproveitar esse momento que eu estou construindo esse conteúdo sobre isso, sobre como otimizar a imagem, e já vou fechar ali a minha postagem com essas imagens que a gente acabou de otimizar, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, espero que esse tutorial ajude na otimização de imagens utilizadas no seu conteúdo. Lembre-se sempre desse checklist para os próximos posts e também de aproveitar e verificar se as imagens das publicações mais antigas e até mesmo das suas páginas estão otimizadas. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe e assine o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!